Estamos de volta e o assunto agora é o Whey Protein. Você já ouviu falar nesse danadinho? Ele está aí na dieta de muitas pessoas que desejam ganhar a tão famosa massa muscular. Você que está aí do outro lado, que tem dúvidas sobre isso, a gente vai esclarecer agora com o nosso querido Pedro Moura, que é nutricionista esportivo, que está aqui ao meu lado, para exatamente tirar todas as dúvidas. Quando o whey realmente deve ser consumido, quando não deve, se há uma contraindicação e especialmente aquela dúvida. Muito se fala que alimento multiprocessado é um problema, mas e o whey? Ele é um alimento ultraprocessado? Vamos deixar de enrolação e vamos aproveitar que o Nutri está aqui para esclarecer. Bom dia, meu querido Pedro Moura. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer esclarecer algumas dúvidas. E é bem curioso nós falarmos sobre esse alimento, que podemos dizer assim, um suplemento, um alimento. Ele tem bastante particularidades e é importante a gente divulgar. E hoje é muito difícil ter alguém que não foi aí induzido a consumir o whey, não já experimentou pelo menos uma vez na vida. Todo mundo aí nesse sonho da tão famosa massa muscular que essa danada corre, viu? A gente persegue ela insiste em fugir. É difícil construir massa. E afinal de contas, Pedro, o whey, ele é um alimento ultraprocessado ou não? O que isso significa? De fato, o whey protein é um alimento ultraprocessado e principalmente pelas características de manuseio até a produção. De forma geral, o whey protein ele é produzido através do leite, do soro do leite. Vamos pensar no queijo, na produção do queijo coalho. Fica aquela massa, que é onde é feito o queijo, e aquele líquido que está justamente, que é composto do whey protein. Tá? Ali é o whey protein, mas tem outros tipos de proteína. Proteínas um pouco mais inflamatórias, proteínas não tanto inflamatórias, mas essa, por via de regra, é a produção inicial do whey protein. Logo em seguida, esse produto, esse soro do leite, ele vai sofrer várias adições de produtos, processos, até ele chegar a essa forma natural do pozinho saboroso que a gente consome diariamente para quem busca a proteína. De forma geral, a proteína massa muscular, de forma geral, é um alimento muito interessante a ser usado e não há contraindicações de modo geral, apenas algumas pequenas particularidades. Então, vamos mostrar aqui, ó. Eu trouxe um whey. Eu, particularmente, sou paciente bariátrica. Então, eu tenho essa indicação do consumo de whey para bater a meta de proteína. A medida, gente, é essa. Eu não consigo consumir essa medida de whey. No caso, como que faz? Pode dividir em duas partes, consumir 2 vezes ao dia. Eu preciso consumir essa medida todo dia, de uma única vez. Como pode ser consumido o whey? Na particularidade do bariátrico, entre outras condições, como também na terceira idade, não consome tomar toda essa dose de uma única vez, é interessante ser fracionado. À medida que nós fracionamos a dose, até o ponto de absorção, a quantidade de absorção do produto, da proteína, é maior. Então pode ser positivo fracionar a dose nesse caso? Com toda certeza pode ser bastante vantajoso, mas não pode esquecer que o determinante geral é a ingestão diária de proteína. Olha só, que coisa maravilhosa. Fiquei feliz, porque acredito que eu nunca consumo porque eu fico achando. Eu não vou conseguir comer esse negócio todo, não vai dar certo. Se eu bater isso aqui para eu tomar, eu já não vou conseguir tomar esse copão aí, já vai dar um problema, o estômago menor. Bom, mas realmente ele funciona para o ganho da massa muscular? Na prática, em quanto tempo alguém que consome o whey protein, está com a dieta mais ou menos, ali 80%, cumprindo e treinando, tem uma boa resposta? De fato, isso é uma ótima pergunta para a gente poder esclarecer de uma única vez, tá? O processo de ganho de massa muscular, ele é exclusivamente dependente de treinamento, como se fosse a necessidade do músculo crescer, que é o treinamento. Se não acontecer essa necessidade do músculo crescer, infelizmente, ele não vai aumentar simplesmente pela quantidade de proteína usada, whey protein, caseína, albumina, seja qual for. A gente tem que pensar a partir do ponto inicial, a necessidade com o alimento que vai ser ingerido para a construção da massa muscular. E o whey protein é um dos alimentos mais vantajosos para a construção muscular, porém tem que haver a necessidade.
Entendi. Então, se você não gerar essa carência no seu corpo, essa necessidade, não vai construir esse músculo. Justamente. Tem que forçar esse negócio, né? Tem que treinar pesado. Olha aí, e você aí deitado numa rede, empurrando o pé na parede, agora tá aqui Pontes, com a barriga distendida, um abdômen cheio de panelada, entendeu? Não quer treinar e quer só tomar whey, não funciona, não é isso? Infelizmente não. A gente ainda não tem essa tecnologia de ganhar músculo assim deitado. Tem que treinar. Ainda sobre o assunto, existe alguma observação a ser feita quanto ao consumo do whey? Existem pessoas que não podem consumir? Alguma situação em que deve ser evitado um whey à base do leite e, de repente, procurar um whey vegano? Qual a diferença entre os dois? Justamente como eu falei, o whey protein, a base dele é o leite, tá? Pessoas que têm alergia à proteína do leite, principalmente recém-nascidos, crianças, ou têm uma alergia, intolerância severa à lactose, não é recomendado. Aí é onde entra justamente as proteínas veganas, que é uma ótima opção também. Essa é a forma de exclusão de quem pode tomar e quem não pode. Há outros casos também que é interessante nós citarmos, que é qual? Pessoas que já estão com um problema renal sério, crônico, grave. A ingestão de proteína ela é muito bem calculada e dada de forma muito fácil de gestão. Tá? Se errar um pouquinho a dose, pode ter agravos consideráveis para os rins. Aí, nesse caso exclusivo, o whey protein não é problemático para os rins, que já fica bem claro, nem para fígado, nem para nenhum outro órgão. Mas, nesse caso exclusivo, ele vai trazer agravos para a patologia. A gente pode até prolongar um pouquinho, já que falamos dessa parte negativa, mas o whey protein é muito mais direcionado para a parte positiva do que negativa. Tratamento de diabetes, para pessoas acamadas em processo de sarcopenia, que é perda de massa muscular, às vezes por internação, às vezes pela idade, um tratamento de câncer. O whey protein é um alimento extremamente interessante a ser adotado na conduta nutricional. Então, independente de qualquer coisa, uma boa indicação do whey aí vai fazer toda a diferença na vida, inclusive de um paciente como esse, que está acamado. Com certeza, e até uma particularidade. Meu filho, de 1 ano e 5 meses, na vitaminas e dele a gente bota um pouquinho de whey protein, até porque ele adora, porque é muito saboroso e não tem mal nenhum. Daí a gente vê que a recomendação ela é muito abrangente, vai todas as faixas etárias de idade e boa parte dos públicos dos praticantes e não praticantes de atividade física. Então, mesmo que você não pratique atividade física, você pode consumir o whey para garantir aí que você vai manter tudo direitinho funcionando no seu corpo. Mas o ganho da massa muscular só vai acontecer se você treinar. E treinar de verdade. Não pode levantar só uma caixinha de fósforo, tem que levantar peso. Bom, mas agora vamos entrar num assunto polêmico. O que fazer na hora de escolher o whey? Porque você vai lá, numa dessas lojas que vende esse tipo de produto, e você tem uma gama. Aí tem um que tem mais carboidrato, tem um que tem menos. Mas eu tenho um whey para quem quer ganhar um pouquinho mais de peso, tem um whey para quem não pode ganhar peso, para quem está evitando, tem um whey vegano, Qual whey eu devo escolher? Porque tem também o valor. Tem umas marcas que colocam aquele valor lá em cima e muitas vezes nem tem tanta diferença de um outro whey que tem um preço menor. Eu acredito que o consumidor, ele precisa ter essa informação que você vai trazer agora para a gente, para identificar qual é o whey ideal para o que ele precisa. Pronto. Isso é muito importante nós falarmos. A diferença entre os whey proteins, por vídeo, nós dividimos ele em 3, o isolado, concentrado e hidrolisado, é muito pequena. Tá? E à medida que você vai passando por categoria do concentrado para o isolado, aumenta de preço e aumenta algumas condições que são benéficas. Quando você vai para o hidrolisado, também aumenta o preço, mais outras condições. Mas nem todo mundo tem necessidade de ir para o mais caro. O que é que a gente pensa? O whey concentrado ele é a proteína mais, vamos dizer, mais bruta, mais íntegra, que vem um pouco de carboidrato, um pouco de gordura. É a que eu consumo, porque eu não tenho problema nenhum e alcanço facilmente minha necessidade com ele. Não há necessidade de eu gastar mais com outro tipo de whey protein. Quando a gente vai lá para outra extremidade, que é o hidrolisado, quando fala de hidrólise, vamos dizer que ele já vem quebrado, ou de mais fácil digestão. Ele é recomendado para alguém com problema intestinal, ele é recomendado para alguém que tem intolerância à lactose,
Um idoso que já tem uma dificuldade considerável de comer grandes proteínas, quantidade de proteína, ele é muito interessante ser usado. E a gente tem que ver isso, a necessidade com o custo. Eu recomendo perfeitamente aos meus clientes, por via de regra, a proteína concentrada, pois ela vai atingir tudo e ainda é mais barato. Olha só a honestidade do nosso Nutri, que está aqui com a gente para mostrar exatamente que pode ser prático e objetivo a escolha do whey que você precisa tomar aí no dia a dia. Bom, é possível obter os resultados na hora do treino, desse ganho da massa muscular, sem o whey? Ou o whey é que vai dar um empurrão? Eu adorei a pergunta. De fato, não há necessidade nenhuma de tomar whey protein. As proteínas, de forma geral, são iguais. O que são as proteínas? São aminoácidos juntos, que lá no final das contas vai haver o processo de digestão e absorção só de aminoácidos. Pois bem, a diferença que a gente consegue ver entre o whey protein, uma carne vermelha, o frango, o peixe, o ovo, é muito pequeno. O que vai importar é a quantidade de proteína em cada uma desses alimentos. Então, o whey ele te ajuda a bater essa meta de proteína quando você não consegue consumir o quanto você deveria, é isso? Perfeitamente. Justamente, já dizemos, o nome é suplemento. É deixar topar ao máximo, deixar um pouquinho de excedente. Ele não é a fonte principal. A fonte principal deve ser, por via de regra, alimentar. Porque alimentar tem as proteínas, tem os carboidratos, as gorduras, vitaminas e minerais, que o whey protein não vai abranger toda essa condição de forma ampla. Muito obrigada aí ao Dr. Pedro Moura, nutricionista esportivo, que trouxe todos os esclarecimentos. Quero que você volte aqui mais vezes para a gente conversar mais assuntos, viu? Agradeço demais o convite, muito obrigado e conte comigo. Já quero mandar um abraço aí pro seu filho, o pequeno incrível Hulk, que já tô tomando o whey dele lá na vitamina. Vai crescer bem forte. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu quero conversar com a Ellen, que também tem um entrevistado maravilhoso.